Olá, alunos! Mais um vídeo sendo gravado para complementar ou auxiliá-los nas aulas de língua portuguesa desse ano. Dessa vez, vocês vão perceber que nós teremos como foco principal o que são frases, o que são orações e como que nós classificamos as orações entre período simples e período composto, tá? Então, para que essa aula fique um pouco mais didática, eu vou utilizar com vocês algumas frases que servirão como exemplo. São elas: o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Que prova difícil. A bola rolou pela rua. E fogo. Utilizando essas 4 frases, nós vamos tentar compreender o que significa frase, o que significa oração e como que a gente classifica os períodos dentro de um enunciado, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber: frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que constitui uma unidade menor no texto e que tem um sentido completo, ou seja, estabelece uma comunicação. Vou usar como exemplo a palavra fogo, que eu mencionei para vocês anteriormente, tá? Então, nesse fragmento, os bombeiros chegaram na casa e ouviram quando alguém gritava: fogo! Repara, os bombeiros chegaram na casa e ouviram quando alguém gritava: fogo! Aqui nós temos frases. A palavra fogo também é uma frase, ela tem um sentido, ela traz uma comunicação. Então, todos os textos possuem frases. Porém, essas frases podem ser separadas em frases nominais e em frases verbais. Quando uma frase é nominal? Quando nessa frase não há a presença de um verbo. E ela é verbal quando aquela frase gira em torno de um verbo, um ou mais. Então, voltando lá nas frases que eu mencionei, lembra que eu disse fogo? Fogo é uma frase, mas ali eu não tenho a presença de nenhum verbo. Vou dar um outro exemplo. Estupendo é uma frase, mas não tem verbo. Que prova difícil, não tem verbo. Porém, se eu retomo as frases que eu apresentei no começo, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Vamos lá. Quem ilumina a cidade? O sol. Quem aquece os dias? O sol. Quantos verbos eu tenho nessa frase? 2. São eles: aquece e ilumina. Então, esta frase pode ser chamada de frase verbal. Uma outra frase que eu mencionei no começo: a bola rolou pela rua. Quem rolou pela rua? A bola. Qual o verbo desta frase? Rolou. Então, eu tenho somente um verbo. E aí nós vamos entrar agora na parte dos períodos. Nós, quando analisamos uma frase, podemos ter uma frase nominal, uma frase verbal, e as frases verbais podem se dividir em 2 tipos de período. Um período que a gente chama de simples e um outro período que a gente chama de composto. Qual a diferença de um para outro? No período simples, nós temos apenas uma oração, o que significa um verbo que norteia essa frase. Num período composto, nós temos 2 ou mais. Então, pensando naquelas 2 frases que nós analisamos no começo, esta frase, a bola rolou pela rua, possui apenas uma oração, porque só tem um verbo, que é o rolou. Porém, quando nós pensamos na outra frase, o sol ilumina a cidade e aquece os dias, 2 verbos, 2 orações. Como que a gente separaria? O sol ilumina a cidade, uma oração, e aquece os dias, uma outra oração. Então, nós temos aí um período composto. Então, para resumir, existem 2 tipos de frase: nominal e verbal.
Se ela é verbal, eu posso chamar ela de oração. Por quê? Porque na frase você encontra um verbo. Então, frase, nominal e verbal. Quando a frase é verbal, posso chamar de oração porque tem verbo. Tá, vamos falar de oração. Toda oração tem um período. Ele pode ser simples ou composto. Quando ela é simples, só tem um verbo. Quando ele tem 2 ou mais verbos, ele tem um período composto. Para que fique ainda mais enriquecida a aprendizagem de vocês, vou retomar uma paródia de Bela Tchau, que traz esses conceitos todos resumidos na letra. Tudo bem? Bons estudos!